quem foi que desafiou quem? Ninguém, né? Foi a Ashra? Você, Ashra, que desafiou ele? Vamos colocar que sim. Sinta-se desafiado, Adriano. Então a Ashra que anda provocando os TJ aí no TikTok, é isso? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu vou começar com a Ashra, 1 minuto de apresentação. Meu nome é fulano de tal, vou defender isso, 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 tá? Depois eu passo 1 minuto para o Adriano, 1 minuto para se apresentar, meu nome é Adriano, tal, tal. Lembrando que o tema é 1914, fato bíblico ou falsa profecia? Esse é o tema, tá bom? Ashra, o reloginho tá aí pequenininho, mas eu acredito que dá para você ver, tá? Você tem 1 minuto, pode ir lá. Não dá, mas você vai me chamando a atenção. Não, Pessoal, sim. pode? Sério que não dá para ver? Dá para Não, ver? eu não enxergo, amor, não enxergo. Nem barra de rolagem, não adianta me xingar na barra de rolagem que eu não vou conseguir ler. Tem problema com isso. Tá bom, então, 1 minuto, quando der aqui eu te aviso. Uhum. Pode ir lá. Boa tarde a todos, especialmente boa tarde ao anfitrião da live. Estendo os meus cumprimentos ao meu ex-adverso, o senhor Adriano Cruz. Bom, a pergunta da live é bem sugestiva. 1914, fato bíblico ou falsa profecia? Na verdade, eu não considero que 1914 seja um fato bíblico. É um fato histórico, mas de bíblico não tem nada. Porque de Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar essa numeração 1914. O que você vai achar é uma interpretação sombria produzida pelos testemunhas de Jeová a partir de uma perspectiva equivocada das profecias de Daniel, especialmente no capítulo 4. Logo depois eu vou entrar nos pormenores de 1914 e você vai, na condição de ouvinte, compreender que o que ensina os testemunhas de Jeová é totalmente diferente do que ensina a Bíblia. Ok, lembrando que é 1 minuto de apresentação. Eu me chamo falando de tal, vou defender isso e é isso aí. Tá certo? Ô, Ashra, é Ashra seu nome? Só o pessoal se situar aí, porque... Tá bem, desculpem pessoal, me empolguei. Meu nome é Ashra Moraes, sou advogada, sou teóloga, sou professora, pedagoga e uma cara serva do Senhor. E nessa oportunidade estou me opondo veementemente às doutrinas que são sustentadas pelo ex-adverso Adriano. Ok, eu vou dar 1 minuto e 10 para o Adriano, caso ele precise, para se apresentar, tá? Adriano, vai lá, seu microfone. Bom, boa tarde, Ashra, boa tarde, Wesley, boa tarde a todos aí que estão assistindo esse debate, ao vivo ou gravado. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um ensinamento claramente bíblico, que é sobre o ano em que Jesus se tornou rei no céu, o ano em que ele é coroado rei no céu. Nós temos diversas evidências de Gênesis e Apocalipse que comprovam que 1914 foi o ano em que ele recebeu a sua coroa e passou a exercer sua autoridade régia no céu. Aqui vou trazer algumas argumentações, claro, são várias, mas selecionei aqui algumas e vamos tratar sobre esse tema. Sou testemunho de Jeová há 30 anos e conheço profundamente o nosso ensinamento sobre 1914 e todas as formas de provar essa doutrina dentro da Bíblia. Espero que vocês possam tirar bastante proveito dessa live. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Muito bem, as apresentações foram feitas. Agora sim é a hora do fight, tá bom? E eu peço para os nossos debatedores respeitar cada momento do debate. Pergunta é pergunta. Pergunta não é resposta e nem réplica. Resposta é resposta. Resposta não é réplica e nem pergunta. Então, vamos obedecer cada bloquinho, porque vai chegar o momento de cada coisa, tá? Para que o debate fique bem dinâmico e para que o pessoal possa entender cada momento aí, vamos que vamos, tá certo? Bom, sendo assim, a desafiante que começa fazendo uma pergunta de 2 minutos. Ashra, quando terminar seus 2 minutos eu te aviso, tá bom? Você tem 2 minutos para perguntar, vai lá. Senhor Adriano, é fato que vocês, testemunhas de Jeová, se ressentem de serem chamados de profetas, considerando que vocês dizem que os profetas do passado, a saber, os profetas bíblicos, foram inspirados, e vocês não se entendem como inspirados. Bom, superada essa questão de inspiração e de vocês se ressentirem de receberem o nome de profetas,
e depois eu vou explicar que eu estou me referindo exclusivamente a Russell. Só nos resta dizer, então, que se aquele que faz uma previsão não pode ser chamado de profeta, então ele deve receber o nome de prognosticador. E quando você vai para a inteligência do capítulo 18 de Deuteronômio, você percebe que os prognosticadores são totalmente proibidos de entrar na terra que Deus daria ao povo de Israel por herança. Feitas essas considerações, Adriano, eu te questiono qual a base bíblica para que vocês afirmem que Jesus começou a reinar em 1914, considerando que o capítulo 4 do livro de Daniel é uma profecia dirigida ao rei Nabucodonosor. Considerando que os 7 tempos que foram distribuídos a Nabucodonosor não guardam nenhuma relação com tempos futuros do reino do Messias. Essa é a minha pergunta inicial. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Adriano, você tem 5 minutos para responder a pergunta da Ashra. Vai lá. Então, primeiro vamos entender aqui a questão da definição de profeta. A palavra grega profetes, ela significa proclamador, ou é aquele que avisa, aquele que anuncia. Temos essa definição etimológica da palavra. Então, quando alguém anuncia algo, especialmente para o futuro, ele pode ser chamado de profeta. Nós somos profetas, porém, não tem algo que nos diferencia dos profetas inspirados da Bíblia. Somos profetas no sentido de professar, proferir uma mensagem. Só que, lá no passado, os profetas inspirados por Deus têm umas divergências na definição em relação a nós. Tem algumas diferenças. Por exemplo, os profetas nos tempos bíblicos, Ashra, eles recebiam mensagem por meio de sonhos, visões e por meio de anjos. O anjo aparecia, trazia a profecia e daí o ser humano anunciava. Ou esse profeta, esse ser humano, recebia tal mensagem por meio de um sonho ou de uma visão sobrenatural. Isso é um profeta inspirado. Ele recebeu a mensagem por meio de um ato sobrenatural. Dito isso, as testemunhas de Jeová, elas são profetas inspirados por Deus? Não. Desde 1870 até 2025, nós, testemunhas de Jeová, nunca afirmamos sermos profetas inspirados de Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, sim, mas inspirado não. Nem Russell, Rutherford, os demais presidentes e o corpo governante no decorrer da sua existência nunca afirmou, repito, nunca afirmaram que receberam tal ensinamento bíblico por meio de um anjo, por meio de um sonho ou por meio de uma visão. Dito isso, Ashra, já se pode derrubar a ideia de que nós somos um profeta. De fato, não somos profetas inspirados por Deus. Somos profetas no sentido de proferir uma mensagem, não de receber a profecia por meio de um ato sobrenatural e divulgar tal profecia. Bases bíblicas. Bom, você citou, por exemplo, o livro de Daniel. É claro que você vai se ater à profecia de Daniel capítulo 4. Mas eu convido você, por exemplo, a analisar também as profecias do capítulo 2, do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12. Todas essas profecias de Daniel apontam seu cumprimento para um ano específico na história da humanidade. Tal ano esse, 1914. Sobre a profecia do rei Nabucodonosor, existem detalhes, Ashra, que elas sim se cumprem diretamente no rei Nabucodonosor. Só que ela tem um cumprimento maior, mais abrangente. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento, reforçadas por Jesus no Novo Testamento, e que se cumpriram na época devida, ou seja, nos últimos dias. Então existem, Ashra, de Gênesis a Apocalipse, diversas evidências bíblicas que apontam para o ano de 1914. Daniel, por exemplo, é só um dos profetas que fala sobre isso.
mas existem muitos outros. E se o tempo nos permitir, vamos analisar algumas profecias, como elas se cumpriram e como tais profecias reforçam um ensinamento claro, bíblico, evidente, profético sobre o ano de 1914. O ano mais importante da história humana no que pós-vinda de Jesus, que é exatamente o ano em que Jesus se torna rei coroado no céu. E esses acontecimentos no céu resultam também em acontecimentos aqui na terra. Quando perguntaram para Jesus quando que ele iria começar a reinar e quando seria o fim do sistema de coisas, de fato, ele não deu um ano específico, mas ele deu sinais. E quando esses sinais estivessem ocorrendo, claramente se entenderia que estava perto do fim. Nós vamos analisar essas afirmações de Jesus, mostrar como elas se cumpriram e como elas reforçam o ensinamento sobre 1914. Obrigado. Ok, 5 minutos aí do Adriano, agora eu vou zerar aqui. Ashra, você tem 2 minutos referente à sua réplica. Pode ir lá, Ashra. Meus caros colegas que estão a nos ouvir, 1914 nunca esteve no radar do profeta Daniel. Esta é uma invenção sombria, ensinada pelas testemunhas de Jeová e reverberada por um de seus representantes, que é o meu ex-adverso neste debate. A ideia de que Jesus começou a reinar no céu em 1914 é totalmente divorciada do texto bíblico. Inclusive o livro de Lucas, quando vai tratar do assunto do reino de Deus, a respeito do reino de Deus, especificamente quando Jesus ele é interrogado pelos fariseus a respeito de quando o reino dele seria instaurado, Jesus diz assim, olha, o reino de Deus já está dentro de vocês. O reino de Deus ele não ia acontecer em 1914 com Jesus sentado em um trono. Muito pelo contrário, senhor Adriano, no mesmo texto de Lucas, em resposta aos fariseus, ele diz, Jesus afirma, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, como é então que o senhor vem tentar nos enfiar de garganta abaixo, que em 1914, onde eclode a Primeira Guerra Mundial, seria uma evidência de que Jesus assentou-se à destra de Deus e começou a reinar no céu? Essa ideia é totalmente antibíblica, portanto, deve ser desentranhada de todo e qualquer cristão que professa a fé no verdadeiro Deus. Muito obrigada. Ok, deixa eu zerar o tempo. Muito bem, agora invertemos a situação, tá? Adriano, você vai fazer uma pergunta de 2 minutos para a Ashra. Tem 5 celulares acompanhando ele, por isso que dá delay, viu, gente? Vamos acompanhar aqui. Adriano, agora sim, você faz a tua pergunta de 2 minutos. Vamos lá. Ashra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, tem um acontecimento que ocorreria somente após o ano 95. E eu gostaria que você me mostrasse como e quando esse acontecimento ocorreu, lendo os versículos do 1 ao 4. E, obviamente, o seu objetivo é mostrar que nesses versículos de Apocalipse, capítulo 6, do 1 ao 4, não tem ligação alguma com o ano 1914. A sua ideia tem que ser essa. Eu vou mostrar para você que esses versículos acontecem no ano de 1914. Então, por gentileza, tente provar que Apocalipse 6, do 1 ao 4, não se refere a 1914. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Ashra, você tem 5 minutos para responder essa pergunta do Adriano. Vai lá. Seu som. Você vai me contar os minutos que você vai ler, porque eu não estou com a Bíblia na mão, tá? Pode ler, Wesley, para mim, por favor. Peraí. Aonde que é, Adriano? Apocalipse 6, do 1 ao 4. Almeida, corrigida e fiel, tá? E havendo o cordeiro aberto um selo,
Peraí, Apocalipse 6, 1, né? Ao 4. Isso. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu o outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ashra, você tem 5 minutos para responder o Adriano. Vai lá. Primeiro, esse texto de Apocalipse, capítulo 6, não guarda qualquer relação com 1914. 1914 foi um acontecimento histórico em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e a gente costuma chamar de Primeira Guerra Mundial na medida em que muitos países se envolveram nesta confusão. Mas, de fato, essa guerra não alcançou em proporções... ela não alcançou o mundo em proporções continentais. Quando Adriano traz Apocalipse 6 e faz a referência sobre esses cavaleiros apocalípticos, demonstrando que um deles tem o poder de fazer guerra, esses textos não falam de modo algum que Jesus estaria no reino, ou assentado à destra de Deus, ou que começaria a reinar. Esta ideia só acontece na cabeça de Adriano e na cabeça dos testemunhos de Jeová. Eu não tenho, na verdade, nem o que responder com relação a esse texto, porque esse texto é uma inferência extraída dos TJs. A ideia de que a 1914, como sendo a Primeira Guerra Mundial, já que o texto de Apocalipse 6 fala de uma guerra, que esta guerra se refere a 1914. Muito, muito pelo contrário. Esta guerra, a igreja entende que ela está para acontecer, ela está para o futuro, no período em que o anticristo perseguirá a igreja e que os selos do Apocalipse serão desatados. Portanto, o pedido do Adriano é um pedido totalmente à contramão do que ensinam as Escrituras. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para um detalhe muito importante. Vejam, o Adriano começou sustentando que em 1914 Jesus Cristo começou a reinar no céu. Com base em que texto bíblico ele não apresentou e veio com esta historinha de Apocalipse capítulo 6. Nós não podemos associar uma guerra mundial com o evento apocalíptico do capítulo 6 de Apocalipse, porque não faz o menor sentido. Muito pelo contrário. E a ideia de que Jesus começou a reinar em 1914 também não merece prosperar, porque o próprio Cristo disse em Lucas que o reino de Deus já está dentro de nós. A igreja aguarda o arrebatamento. Jesus é rei hoje, ontem e sempre. A Bíblia diz que ele será o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Muito obrigada. Ok. Ô, Ashra, você vai abrir mão do restante dos minutos? Não, eu vou guardar eles para o final. Não vai se contabilizando? Não. Ou você usa ele todo ou você abre mão. Não, eu não vou abrir mão. Vamos lá. Tem quantos minutos ainda? Você tem 2 minutos praticamente. Pronto, você, descontando o tempo que você me pegou aqui, vamos lá. Eu, na verdade, desafio o Adriano a achar 1914 no capítulo 6 do livro de Apocalipse, só porque o capítulo 6 do livro de Apocalipse aparece um cavaleiro que recebe o nome de guerra. Quem disse para Adriano e com que autorização de quem deu esta autorização para ele fazer essa interpretação tão ensandecida? Pessoal, Apocalipse 6 não guarda qualquer relação com 1914. Isto é uma grande furada, isto é um grande engodo. Muito obrigado. Ok, abriu mão de alguns minutos, deixa eu zerar o tempo aqui. Adriano, você tem 2 minutos pela sua réplica, ok? Vai lá. Poderia maximizar minha tela não, né? A da imagem aí embaixo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, pode soltar meu tempo. Apocalipse capítulo 6, Ashra, ele tem um claro cumprimento no futuro. Pense bem, o livro de Apocalipse ele foi escrito no ano 95. E aí, ele tendo sido escrito no ano 95, nos primeiros versículos ali do capítulo 1, o texto fala que aqueles acontecimentos que seriam narrados no livro de Apocalipse seria para o futuro.
não para eventos anteriores, mas sim para o futuro. Tudo de Apocalipse é para a frente do ano 95. Fechado. Entendemos isso. Aí o texto do livro de Apocalipse traz um cavaleiro branco sentado num cavalo e ele sai vencendo. Só que tem um detalhe. Esse cavaleiro, como você vê lá na marcação laranja, Wesley, se puder dividir aquela parte maior, fica melhor para ver o texto. Se você vê ali, ó, tem um detalhe no texto. Ali diz que aquele cavaleiro do cavalo branco recebeu uma coroa. Ó, um cavaleiro branco e o que estava sentado nele tinha um arco. E aí diz, e foi-lhe dada. Ele recebeu uma coroa e só depois que ele recebe essa coroa, Ashra, é que ele sai vencendo para completar a sua vitória, que havia sido iniciada antes. Então entenda, esse cavaleiro do cavalo branco, Ashra, tem uma coroa. Coroa na Bíblia é símbolo de poder régio. É algo que reis usavam. Ele foi coroado neste momento aí, antes do início da cavalgada dos cavaleiros do Apocalipse. Ok, E tem mais um detalhe. ok, 2 minutos aí do Adriano já passado, ok? Agora a gente inverterá a situação. Gente, é assim mesmo, viu? É corrido e tal. Ô, Ashra, agora você vai fazer a sua... Deixa eu colocar o Adriano aqui. Você tá ouvindo, Ashra? Estou sim. Tá, agora você vai ter 2 minutos para perguntar. É pergunta agora, tá? 2 minutos para perguntar, vai lá. Adriano, de acordo com vocês, especialmente a Sentinela de 15 de outubro de 1990, na página 19, ela vai afirmar que Jesus foi colocado no trono por Deus, né? Bom, se em 1914 Jesus Cristo foi colocado no trono por Deus, Adriano, o que acontece na cruz do Calvário? Quando ele diz que a obra está consumada e quando ele diz que todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra, ele esperou, Adriano, do ano 30 até 1914 para receber uma coroa na cabeça. Se a ideia aqui, Adriano, de coroa representar poderio, e aí esse cavaleiro recebe uma coroa, por isso ele é Jesus Cristo, porque coroa guarda relação com a autoridade régia, então eu poderia dizer que os 24 anciãos de Apocalipse também exercem o mesmo papel de Jesus Cristo, porque eles também têm coroas na cabeça, Adriano, essa é a minha pergunta. Ok, a pergunta feita, deixa eu zerar o tempo. Eu vou passar para o Adriano. Lembrando, tá, gente, da rolagem aí. Não é a farra do boi, não, tá? Eu já silenciei 2 pessoas por falta de respeito aí com os nossos amigos aqui. Adriano, 5 minutos para responder essa pergunta da Ashra. Ok, como eu não concluí minha resposta na anterior, vou usar parte do tempo para concluir. E aí, Ashra, voltando ao Apocalipse capítulo 6, aquele cavaleiro do cavalo branco, ele recebe uma coroa. O que ocorre depois que ele recebe a coroa? Aí inicia-se a cavalgada do primeiro cavaleiro cor de fogo. Ou seja, que representa as guerras. Aí, Ashra, olha o detalhe. No versículo 4. E saiu outro, um cavalo cor de fogo, e ao que estava sentado nele, foi concedido tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ashra, historicamente falando, e você até disse isso no seu argumento anterior, que de fato, em 1914 ocorreu a primeira grande guerra mundial. E sim, Ashra, você sabe, ela teve um alcance planetário. Todo o planeta estava envolvido de forma direta ou indiretamente na Primeira Guerra. Dados históricos mostram que mais de 90% da humanidade estava, de alguma forma, envolvida na Primeira Guerra Mundial. Mas não existia paz na Terra. É exatamente, Ashra, o que o versículo 4 diz, que quando Jesus se tornasse rei coroado no céu, na terra ocorreria
ausência de paz e matança entre pessoas. Então, pessoas em grande escala perderiam as suas vidas aqui na Terra. Esse fato só ocorreu no ano pela primeira vez, né? No ano de 1914. Deixando claro que os dois eventos estão relacionados, Ashira. A coroação de Jesus no céu. E após isso, ocorre uma guerra mundial onde pessoas perderam as suas vidas. Milhões de pessoas, como foi predito no versículo 4 do livro de Apocalipse. Então, esse texto deixa claramente evidente que quando Jesus recebe a sua coroa, ocorreria uma guerra entre nação contra nação e reino contra reino. Ashra, um dos sinais da evidência de que Jesus era rei presente, ele disse lá em Mateus 24. No versículo 7 ele falou: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Ou seja, povos pequenos e nações mundiais estariam envolvidas em guerras. O primeiro sinal foi esse, e se cumpriu no ano de 1914. A menos que você me aponte um outro acontecimento mundial nas mesmas características da Primeira Guerra, antes de 1914, você estará correto. Caso você não tenha, mesmo sendo duro de engolir, vai ser preciso você engolir essa verdade da Bíblia. 1914, provado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Só que aí, será que Jesus, depois dele ser coroado rei, eu já disse que inclusive os eventos de Apocalipse são futuros ao ano 95. Eu convido você, Ashra, a ler na sua Bíblia Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 13, dá um recado para você lá, ó. Diz assim: mas este homem, versículo 12, mas este homem ofereceu um sacrifício pelos pecados, perpetuamente, e se assentou à direita de Deus. Ashra, quem é esse personagem? Obviamente é Jesus. Então aqui diz que Jesus ele se assentou à direita de Deus, ele foi entronizado. Após ser entronizado, o que ele faz? Isso aqui, Ashra, é quando ele sobe ao céu. Ele subiu ao céu no ano 33, aí ele simplesmente recebe a sua autoridade como rei, mas não exercendo a sua autoridade. O versículo 13 diz assim: daí em diante, ou seja, a partir do momento em que ele senta no trono, o que ele faz? Ele fica esperando até que os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés, que é uma expressão que quer dizer autoridade. Então, quando Jesus é entronizado, Ashra, ele espera até a sua autoridade régia ser dada plenamente a ele. E isso acontece quando? 1914, quando ele é coroado rei, e o resultado disso aqui na Terra acontece a Primeira Guerra Mundial. Ok, 5 minutos de resposta do Adriano. Agora, Ashra, você tem 2 minutos pela tua réplica, ok? Vai lá. Pessoal, vejam como o Adriano comete vários equívocos na interpretação da Bíblia. Ele diz que no ano 33, Jesus Cristo é coroado no céu e recebe o reino, porque ele contextualiza com a data de 1914, onde eclode a Primeira Guerra Mundial. Só que ele esquece que teve uma Segunda Guerra que vai acontecer lá em 1939. E quem, ao final, pacifica, Adriano, essas guerras é a ONU, estabelecendo uma série de diretrizes. Aí eu te pergunto, se Jesus já está no reino, Adriano, por que ele não trouxe a união planetária? Por que ele deixou para a ONU cumprir este papel? Uma outra observação: vocês testemunhas de Jeová dizem que a ONU é uma espécie de besta apocalíptica, que as pessoas deixaram de confiar no verdadeiro Deus para confiar na ONU, acreditando que a ONU vai trazer a paz. Mas sim, a ONU promoveu a paz. Aí eu te pergunto, em 1939, Adriano, quando ocorre... Já pode perguntar? É só réplica. Tá, então concluindo a minha réplica, Adriano, te falta estudar história, meu garoto, porque em 1939 a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Se Jesus foi coroado em 33, recebe o reino lindinho lá no céu, aí em 1914 acontece a guerra para dar evidência desse coroamento, então o que aconteceria em 1939? Seria um segundo coroamento para ele?
Já que a guerra está sendo a base que vocês estão utilizando para falar sobre essa ideia estapafúrdia de que Jesus está reinando no céu? Ele nunca deixou de reinar, na verdade, né? Desde a cruz do Calvário ele reina. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Muito bem, esse primeiro bloco acabou. Agora entrando no segundo bloco, Adriano, você tem uma pergunta de 2 minutos a fazer a Ashna, ok? Vai lá. Perdão. Não, é isso mesmo. Vai lá, Adriano, 2 minutos para você fazer a pergunta para a Ashna. É ela, não, Wesley? É ela? Deixa eu ver. Não, ela não, porque ela concluiu a réplica dela, sendo que ela fez a primeira pergunta. Aí você respondeu, aí ela replicou. Vai lá, 2 minutos. Vamos lá. Yashira, de acordo com a cronologia bíblica, Jerusalém ela foi destruída no ano 607. E entendendo ali a profecia de Ezequiel, de Daniel, que fala sobre os 7 tempos, que significam 2.520 anos, eu gostaria que você, usando a argumentação sobre Jerusalém, embasando a sua argumentação no ano em que Jerusalém foi destruída. Nós entendemos que isso nos dá base para afirmar que, contando de Jerusalém em diante, Jesus recebe essa coroa, ele é coroado, a coroação dele ocorre em 1914. Eu queria que você pegasse essa nossa base, abrisse a Bíblia e mostrasse por que ela não está correta. Não sei se você entendeu. Jerusalém destruída em 607. Existe uma profecia que diz que passariam 2.520 anos até Jesus se tornar rei coroado. E isso ocorre no final dos 2.520 anos. Tendo isso como base, abra a Bíblia e mostre por que essa base para afirmar 1914 não pode ser uma base bíblica verdadeira. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Ashra, você tem 5 minutos para responder o Adriano. Ô, Adriano, você vai subir o outro perfil ou não? Só quando eu subir alguma imagem. Aí eu... Tá bom. Muito bem, Ashra, seu áudio. 5 minutos aí pela tua resposta da pergunta do Adriano. Vai lá. Pessoal, a resposta que eu vou trazer, ela guarda relação com uma resposta que é oriunda da tradição judaica. De acordo com a sabedoria judaica, o primeiro templo ele é destruído em 3.338. E, finalmente, o segundo templo é destruído em 3.828, o que vai ocorrer no calendário cristão no ano 70. Quando Adriano cita a profecia de Daniel, ele esquece do capítulo 9 de Daniel. Veja o porquê é perigoso esse argumento, além de ser um grande engodo. Primeiro, que ele está usando como parâmetro profético, que é a questão dos 7 tempos, um rei perverso e mau chamado Nabucodonosor. Os 7 tempos foram determinados sobre Nabucodonosor. Não há Jesus ali naquela profecia. Quem colocou Jesus dentro desse momento profético foram vocês. Justamente para vender essa ideia estapafúrdia de que Jesus começa a reinar em 1914, com base nesse cálculo sombrio e mal feito. Pois bem, é importante refletir que quando você vai para Daniel 9, que ele vai tratar de uma profecia a respeito do Messias, ele vai dizer 70 anos estão contados sobre o teu povo. Adriano, aqueles 70 anos foram contados sobre o povo judeu e não sobre o cristianismo. Não tem presença de cristão ali. E como se isto não fosse o suficiente, comparar Nabucodonosor, um rei perverso, com Jesus Cristo, porque vocês fazem aí o que nós chamamos em teologia de interpretação expansiva. Vocês chegam ao cúmulo de não conseguir encaixar o oráculo profético e vocês dizem, não, essa profecia aqui de Daniel, ela se aplica para Nabucodonosor, mas também ela tem aplicação em Jesus Cristo, porque Nabucodonosor não teria condições de governar sobre um reino que não teria tempo para acabar. Ora, isto é um verdadeiro descalabro do ponto de vista bíblico. Você troca
alhos por bugalhos. A sua pergunta é totalmente relevante e não existe uma resposta bíblica para ela. E mais uma vez reforçando, Jesus não voltou em 1900 aliás, Jesus não reinou em 1914. A bem da verdade, essa historinha de que Jesus começou a reinar em 1914 no céu foi uma desculpa que vocês criaram justamente para esconder, para dissimular o fato de que o Russell profetizou sim a vinda de Jesus em 1914. Como isto não aconteceu, vocês enrolaram os cristãos da época e disseram: não, nós erramos o acontecimento, mas nós acertamos a data. A data está correta com base no livro de Daniel. Não está, não. É mentira, nunca esteve. Nós erramos apenas o acontecimento, porque na verdade não era a vinda de Jesus que aconteceu em 1914, era o coroamento dele. Ora, Adriana, eu pergunto, vocês não se constrangem de mentir para as pessoas de forma tão dissimulada? Isto é brincar com a coisa muito pura para as pessoas, que é a fé que cada um ostenta e tem. Jesus não voltou em 1914, vocês inventaram que a data estava correta, apenas o acontecimento que não. Aí criaram essa historinha de que ele está reinando com base no texto de Daniel, sendo que eu não posso usar o rei Nabucodonosor como parâmetro de um reino infinito que viria lá na frente, e que também se aplica no Cristo, mas não da forma como vocês querem fazer pensar. E só voltando um pouquinho lá atrás, o Apocalipse 6 ele vai se cumprir no ambiente da grande tribulação, e ainda não chegou. Muito obrigada. Ok. Deixa eu zerar o tempo aqui, Adriano. Agora é a sua réplica de 2 minutos. Vai lá. Ashra, eu pedi que você derrubasse o argumento envolvendo Jerusalém, não Nabucodonosor. Aparentemente, esse é o único argumento que você conhece. Diferente de você, eu tenho várias cartas aqui na manga para provar 1914, e não somente um referente a Nabucodonosor, que, segundo você, o seu entendimento ainda está errado. Eu pedi que você refutasse a minha crença em 1914, usando o ano em que Jerusalém foi destruído, a profecia dos 2.520 anos, que chega em 1914. Você sequer tocou na minha proposta aqui, porque você não tem conhecimento sobre o argumento. Não sei se, obviamente você deve ter estudado, mas não o suficiente para debater esse assunto. Pelo menos não na questão de Jerusalém, né? Mas, Apocalipse capítulo 6 já está resolvido. Ali é quando Jesus ele é coroado rei. Eu já disse para você que no ano 33 ele não foi coroado, ele foi entronizado. Ele sentou-se à direita de Jeová, e dali em diante, a Hebreus 10, 13, diz que ele ficou esperando até que ele tivesse autoridade sobre os seus inimigos. Isso só acontece lá em Apocalipse capítulo 6. Por quê? Porque o próprio capítulo 1 já deixa claro que os acontecimentos narrados em Apocalipse é a partir do ano 95, não a partir do ano 33. Então Jesus, que é o cavaleiro do cavalo branco, e não é Satanás, ali é Jesus, ele recebe a coroa e, como resultado disso, ou seja, após ele ser coroado rei e começar a atuar como rei, ocorre na Terra uma grande matança, que é a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra não tem relação alguma. Eu pedi para você trazer um fato mundial anterior a 1914. E, obviamente, você não conseguiu trazer. Ok. 2 minutos aí de réplica do Adriano. Agora inverte a situação. Ashra, você tem 2 minutos para perguntar para o Adriano. Faça a tua pergunta, Ashra. 2 minutos. Teu áudio. Adriano, antes de iniciar a minha pergunta, eu só gostaria de deixar claro para os colegas que nos ouvem, para os nossos espectadores, que eu não fugi da sua resposta. Se eu já trouxe a questão aqui, demonstrando que com base em Daniel, não existe essa história de 7 tempos estendidas a Jesus e sim a Nabucodonosor, torna-se desnecessário o objeto da sua pergunta com referência a Jerusalém. E diferente, Adriano, de uns e outros, eu me preparei para este debate. Eu estou com o site de vocês aqui na minha frente, abertinho. Eu vou ler apenas uma coisinha aqui para fundamentar minha pergunta, que tem total pertinência, tá? O que são os 7 tempos?
Vocês que dizem, perguntam. Os 7 tempos representam o período que as nações governaram sobre a terra sem qualquer interferência do governo de Deus. Mentira. Deus nunca deixou de interferir no governo na terra. Principalmente porque o próprio Daniel, no capítulo 2, vai dizer que Deus move reis, estabelece reis, muda tempos e estações. Quando foi que ele deixou de exercer domínio? Jamais, nunca. Só na cabecinha de vocês, que aliás dela pode sair qualquer coisa. Vamos lá. Os 7 tempos representam o período que as nações, dizem vocês, governaram sobre a terra sem qualquer interferência do governo de Deus. Mentira. De acordo com a cronologia bíblica, os 7 tempos começaram em outubro de 607. Eu estou dentro do objeto da sua pergunta. Quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Não, a cronologia está totalmente errada. Primeiro porque tentar arrumar essa data aqui de Daniel com Apocalipse, tentar contemporizar esses fatos para chegar em 1914, isto não é forçar o argumento. Isto aqui já é um desperdício de linguagem. Mas agora, é pergunta ou é réplica? Apenas. É o que eu falei, é 2 minutos de pergunta. Meu Deus. Já deu seu tempo, acho. E agora, o Adriano vai responder o quê? Ele pode fazer as considerações sobre o que eu falei e depois em um campo a minha pergunta, não tem problema nenhum. É porque seria a resposta. Vai lá, Adriano, 5 minutos pela tua resposta. A Ashera apontou bastante coisa aí. Vai lá, 5 minutos. E Ashera, eu não sei, eu estou esperando você entrar na questão Russell, porque eu vou mostrar para você que essa ideia de que nós erramos o acontecimento, mas acertamos a data, ela só parte das suas fontes que você bebeu. E a água lá está bem poluída, viu? Eu compararia a lama. Da fonte da água que você bebeu não é água, é lama. E eu vou mostrar para você que você foi enganada. Mas é só quando você citar o nome Russell. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, tem Jesus falando assim, ó. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações, ou o tempo dos gentios. Então Jesus está falando que Jerusalém ficaria sendo maltratada por outras nações até terminar o tempo dos gentios. Jerusalém, Ashera, acredito que você saiba, era a base do governo de Deus aqui na terra. Era a sede terrestre do governo celestial de Deus. Dito isso, quando Jesus fala que essa base ficaria sendo pisada por outras nações, isso quer dizer que o reino de Deus na terra ficaria interrompido. O último rei que reinou o povo de Deus, e a partir dele não teve outro. Por que não teve outro? A Bíblia responde. Se você pegar a sua Bíblia aí, ó, você pode ver Ezequiel 21, 26 e 27. O reino de Jeová seria interrompido aqui na terra. Aí tem a profecia de Ezequiel que diz assim: assim diz o soberano Senhor Jeová, remova o turbante, retire a coroa. Olha só, retire a coroa. As coisas não serão mais como antes. Enalteça o rebaixado e rebaixe o enaltecido. Uma ruína, farei dela, ou seja, de Jerusalém, uma ruína. E ela não será de ninguém, a coroa no caso, ela não será de ninguém até que chegue aquele que tem o direito legal e a darei a ele. Note aqui que a profecia de Ezequiel traz que a coroa que antes pertencia aos reis de Israel, aos reis ali em Jerusalém, ela não seria mais usada. Até quando? Bem no finalzinho diz, ó, até chegar aquele que tem o direito legal. Você entende de direito. Você sabe o que é direito legal. Aquele que realmente tem o direito de ser rei do reino de Deus. E isso ia passar quanto tempo? Lucas capítulo 1, 32 ao 33, reforça. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha o detalhe. E Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino.
Você percebeu a conexão entre a profecia de Ezequiel e o que o anjo Gabriel falou para Maria? Jeová disse que daria a coroa para aquele que tem o direito legal de governar. O anjo falou que esse que vai receber a coroa, ou seja, que vai receber o trono de Davi, ou que vai dar continuidade ao reinado que Davi reinava, é Jesus Cristo. Agora, do momento em que Jerusalém era destruída, que foi no ano 607, iria se passar 7 tempos, como diz a profecia de Daniel. 7 tempos. Esses 7 tempos, Ashra, nós vamos entender biblicamente. Se você ler Números 14 e 34, lá tem uma regra para toda datação profética. Ali diz que cada dia é um ano. Então, 2.520 dias equivalem a 2.520 anos. Contando de 607, que é o ano em que acaba ali na Terra, que é suspenso o governo do reino de Deus, o reino de Deus aqui na Terra. Contando de 607 a menos 2.520, você vai chegar nesse ano aqui, Ashra, ó, 1913. Por que 1913 e não 1914? Porque não existe o ano zero. O ano antes da Era Comum para o ano Era Comum passou um ano. Então, de 607 a 2.520 anos, faça o cálculo que você vai chegar no ano de 1914, quando ele recebe a coroa. Ok, tá aí os 5 minutos de resposta do Adriano. Ashra, você tá aí? A Ashra fechou ali, foi fazer alguma coisa. Muito bem, gente. Enquanto a Ashra não volta, o pessoal tá comentando aí na rolagem. Vamos se comportar, tá? Eu tô de olho aqui, viu? Para silenciar é 1, 2. Então, ô Ashra, você tá aí, Ashra? Tá, voltou. Estou. É porque eu mudei de ambiente, eu vim aqui para a sala para fazer o que eu não posso falar na live, né? Quando a Ashra vem pra sala, o negócio fica mais... Vai lá, Ashra, 2 minutos aí de réplica.